Bom, hoje nós vamos responder mais uma pergunta aqui que fizeram sobre o que chamou a atenção pela primeira vez quando eu cheguei aqui no Japão, né? Tem muitas coisas que pra gente hoje, pra quem mora aqui, acaba se tornando uma coisa muito normal, mas pra quem tá no Brasil, né, pode ser algo muito curioso. Quando a gente chega aqui no Japão, né, muita coisa se torna algo interessante para a gente. São pequenos detalhes do dia a dia, né, que fazem parte aí da população japonesa, e outras coisas são já da cultura, né, do país, né. Então a gente está vivendo num lugar diferente, com uma cultura totalmente diferente do que a gente está acostumado, né, na nossa terra natal. E uma coisa assim que chama muita atenção para quem logo chega aqui no Japão é esse tipo de organização que tem no dia a dia dos japoneses, né? Tem muita coisa aqui que, como o japonês é um povo muito cheio de regras, né? Então ninguém precisa estar mandando nada aqui, né? É tudo muito bem organizado. Um exemplo assim bem simples que a gente consegue perceber no dia a dia é a questão da fila, né? Seja no transporte público, né? Na hora de entrar num trem, ou se você estiver em algum estabelecimento comercial, sabe? Esse tipo de coisa assim, que a gente não está acostumado com uma coisa muito bem organizada, aqui não precisa ter uma pessoa orientando, né, para que a fila fique organizada. Você já percebe que isso é uma coisa natural do dia a dia do japonês. Então são detalhes pequenos que a gente acaba, né, se atentando, e justamente por essa diferença aí da cultura japonesa para a nossa cultura, né, a gente acaba sentindo que é algo muito diferente. É difícil explicar isso para vocês, né? Só para quem vem aqui mesmo que vai conseguir sentir esses pequenos detalhes do dia a dia. E uma outra coisa que chama bastante atenção são essas máquinas que eu sempre comento aí nos vídeos, as máquinas automáticas, né, de bebidas. Elas não podem faltar. Elas estão em qualquer parte que você possa imaginar, né? Se você for num parque, se você estiver andando na rua aí, pode ser num bairro totalmente residencial, você sempre vai acabar encontrando uma maquininha dessas automáticas de bebida, né? Se você vai em supermercado, você vai em shopping, qualquer ponto comercial, ou dentro ou fora, né, no estacionamento, você vai encontrar uma maquininha dessa também. Você pode estar andando em zonas... É que aqui não existe zona rural, assim como no Brasil, mas eu já mostrei em alguns vídeos que existem áreas, né, de plantações que são, assim, para o Japão são áreas extensas, né? E mesmo nesses locais assim, você vai ver uma maquininha lá de bebida automática, né? Então isso aí é uma coisa bastante curiosa. Eu, quando cheguei aqui, eu achei bastante interessante. E isso facilita demais, assim, a nossa vida, né? Se você estiver andando pela rua e de repente precisar sentir sede, precisar tomar alguma coisa, com certeza você vai encontrar uma maquininha dessa aí espalhada em algum lugar aí. Outra coisa que isso todo mundo comenta. Quem vem para cá certamente vai falar sobre isso, né? Mesmo quem vem a passeio, vocês devem conhecer muitas pessoas que vieram para cá, voltaram, e sempre vai ter esse comentário que é sobre a segurança aqui no Japão, né? Então, eu não sei em grandes centros, né? Eu estou me baseando sempre assim com o interior do Japão, tá? Eu não sei se em outras partes pode ser muito diferente, mas eu acredito que não, porque isso, como já faz parte da cultura, né? Provavelmente seja tudo igual. Mas quando a gente chega aqui, a gente vê, por exemplo, bicicleta largada em qualquer parte aí, né? Aqui fica uma ressalva que é interessante falar que o país é seguro, mas tem duas coisas aqui que somem com muita frequência, né? E eu não sei por que não é considerado como roubo, né? Muita gente fala que só tomou emprestado. Essas duas coisas seria, uma seria a bicicleta,
né? E a outra seria guarda-chuva. São duas coisas que somem demais aqui. O pessoal pega, né, o dia de chuva, simplesmente pega o guarda-chuva, vai lá, usa emprestado e vai do ponto A ao ponto B e larga lá no ponto B. A mesma coisa acontece com a bicicleta, né? Não é em grande número, mas é uma coisa que costuma acontecer, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado no momento que você for deixar o guarda-chuva, porque em todo o comércio existe aquele local para você deixar o guarda-chuva, né? E tanto que, como acontece, eventualmente acontece de sumir, muitos estabelecimentos comerciais eles fornecem na entrada uma espécie de um plástico para você poder colocar o guarda-chuva para não ficar molhando lá o estabelecimento comercial, né? Então, algumas pessoas preferem levar consigo mesmo, né, o guarda-chuva em vez de deixar ali na porta, mas eu já deixei por várias vezes e sempre esteve lá, né? Até hoje eu nunca tive esse problema aí de me levarem o guarda-chuva embora, né? E a bicicleta, eu já ouvi algumas pessoas comentando que a bicicleta sumiu, mas depois aparece num outro ponto, né, como eu citei, né? A pessoa alega que pegou emprestado e são coisas que acontecem, né? 100% seguro não existe, mas, né, o que é interessante é que mas muitas bicicletas mesmo não tem cadeado, né? É óbvio que muita gente tranca, se você for ver, existem pessoas que colocam cadeado ali, mas a grande maioria não tem, né? E a bicicleta vai estar ali no local direitinho. Outra coisa interessante que eu percebi quando eu cheguei aqui, quando você vai num shopping, por exemplo, naquela área lá que tem o fast food, tem várias mesas ali, né? E às vezes, dependendo do horário, você acaba pegando o local meio cheio, né? Se você for um pouquinho mais cedo ou um pouquinho mais tarde, vai ter várias mesas sobrando, mas quando você está naquele horário mais apertado, você que faz? Na hora que abre uma mesa ali, muita gente faz o que? Deixa lá um objeto em cima da mesa, né? E vai lá até a loja fazer o pedido, né? Então, isso aí também é uma forma de guardar o lugar. E aquele objeto que é deixado ali, por incrível que pareça, vai estar ali e todo mundo vai respeitar, né? Vai saber que tendo um objeto em cima da mesa, aquele lugar lá já está reservado para alguém, né? Não vai ter ninguém que vai querer chegar lá e ver a mesa sem ninguém sentado e querer dominar o espaço ali. E já vi gente deixando bolsas, né, em cima da mesa para marcar o lugar. Não sei se fica com algum objeto de valor dentro, mas existe esse tipo de costume aqui no Japão, né? Vamos dizer assim. Outra coisa que todo mundo observa ao chegar aqui é com relação à limpeza, né? Inclusive, o interessante é que eu já vi alguns vídeos, agora eu não sei dizer se aquele vídeo é verdadeiro ou não, se tem edição ali no vídeo, né? Mas tem aquele teste que a turma faz quando vem aqui para o Japão de comprar uma meia branca, né? E sair por aí andando sem o calçado, né? Aí o pessoal anda um determinado trecho ali, quando vai ver a sola do pé, assim a meia, ela não tá muito suja, né? Você percebe que ela pega um pouquinho de sujeira ali, mas aí é um teste aí de ver o quão limpo são as ruas aqui do Japão, né? Então, como eu disse, eu não sei se realmente tem um fundo de verdade naquilo, ou simplesmente a pessoa anda lá e quando vai mostrar a sola do pé, já o vídeo está cortado mesmo, né? Pode ser que ele tenha trocado de meia, não sei. Eu não posso falar nada porque eu não conheço ninguém que tenha feito um vídeo desse, né? Assim, na minha frente, né? Então não posso afirmar nada, mas a gente percebe que não existe lixo nas ruas. Uma outra coisa que muita gente comenta também quando vem aqui, né? Para quem está acostumado assim a pegar o lixo e jogar na lixeira, você não vai encontrar lixeira aqui no Japão. Raramente você vê lixeira aqui no Japão. Mesmo em parques, né? Quando você vai em parque,
Quem está acostumado com isso vai sofrer um pouquinho, porque vai procurar, não vai ter lugar onde descartar o seu lixo, né? Por que isso? Porque aqui no Japão já é cultural da pessoa pegar, né? E se tiver algum lixo, alguma coisa, ela vai guardar dentro da bolsa, vai levar até em casa e em casa ela faz o descarte desse lixo, né? Já é um costume do povo japonês, por isso para eles não sentem a falta dessas lixeiras na rua. Para a gente, né, que vem de fora, e mesmo de outros países, a gente vê muitos turistas aqui comentando, né, que a dificuldade de encontrar uma lixeira, né, que eles procuram, acham que deveria de ter uma lixeira, mas é algo cultural também, e isso é bastante interessante. Um detalhe que a gente precisa também deixar mencionado aqui é que as coisas vêm mudando também, né, aqui no Japão. Essa nova geração aí não está respeitando muito essa questão da limpeza. Tem alguns trechos aqui perto, inclusive teve vídeos antigos aí que eu já postei, mostrando assim na beira tipo, não é uma estrada, mas são vias onde não passa muito pedestre, você vê um monte de lixo jogado assim, né? Então, fica aquele contraste, né? Você tá numa área bem limpinha, quando você chega nessa área mais deserta assim, que não passa muito pedestre, parece que o pessoal, né, que passa com o carro ali, abre o vidro lá, a janela do carro e vai descartando lixo ali. Então você vê um monte de saquinho de lixo pequeno jogado. Infelizmente, esse tipo de coisa tá ficando um pouco mais comum em vários pontos assim. Não só aqui da região de Kane, mas eu vejo também na província vizinha aqui em Aichi acontecer esse tipo de coisa. Infelizmente, né, as coisas vão mudando e às vezes muda para pior. Uma outra coisa que eu achei assim bem diferente aqui foi com relação à pontualidade, né, no horário. A primeira vez que eu vim aqui, todo mundo sabe, eu vim em 1990 aqui para o Japão. Morei lá em na província de Shizuoka, na cidade de Hamamatsu. Então, quando eu ia trabalhar, a gente ia de ônibus, né, lá. E o ponto de ônibus, não sei hoje como que tá, né? Já faz tempo que eu não pego ônibus aqui, mas naquela época no ponto de ônibus ele tinha umas luzinhas ali que ele já marcava, né? Então, se ele tivesse a 2 pontos antes de chegar onde eu estava, tinha lá as luzinhas dos pontos, né? Então ele marcava, começava a piscar o ponto que ele estava, depois piscava o outro, aí você já sabia que iria chegar no ponto que você estava. E cada ponto tem uma tabelinha lá com horário. E por incrível que pareça, o ônibus chegava exatamente naquele horário ali, né? Então, é óbvio que com o trânsito ele pode dar uma adiantada ou uma atrasada, né? Então ele ia fazendo essas paradas e ia meio que controlando o horário. Se ele chegasse um pouquinho mais cedo, ele ficava um pouco mais de tempo parado naquele ponto para ir mantendo o horário, né? Porque se de repente ele vai chegando mais cedo, mais cedo, mais cedo, vai chegar um momento que ele vai chegar muito cedo num determinado ponto. E ele fazer esse controle aí direitinho. É óbvio que nada é perfeito, né? Às vezes poderia acontecer de ter um pouco de atraso, mas era uma questão aí muito pequena de tempo, né? 1 minuto, sei lá. São coisas assim que às vezes acontecia algo imprevisto no trânsito, mas de um modo geral é muito, muito pontual aqui essa questão do transporte público, né? O mesmo acontece com os trens, né? Se você for pegar o trem aqui, existe aquela tabelinha de horário e exatamente naquele horário o trem vai estar parando ali, né? Salvo algumas coisas que acontecem aí, tipo, na época do frio a gente tem a neve aqui, né? Então pode ocasionar algum atraso, mas são coisas assim que fogem, né, da regra e não é uma coisa normal. No modo geral, é tudo muito pontual aqui. Ah, e vale lembrar também que quando acontece algum tipo de atraso, assim, principalmente quando é estação de trem, né, então vem aquele comunicado no alto-falante falando que vai ter um atraso, né,
o porquê que aconteceu esse atraso, tá? Então, existe esse respeito também por quem está utilizando o transporte público. Uma outra coisa assim que também é muito bom aqui, que acho que eu não acostumaria mais ficar sem, são os que a gente chama aqui de combine, né? São essas lojas de conveniência, que elas ficam abertas 24 horas. Não na totalidade mais, né? E, infelizmente, algumas lojas já passaram a fechar à noite, né? Aqui perto de casa tem um 7-Eleven que 11 horas da noite ela fecha e só vai abrir, acho que, se eu não me engano, 6 ou 7 horas da manhã, né? O movimento tem caído em algumas regiões, então alguns donos pediram autorização para a franquia para poder estar fechando nesse período de menos movimento, né? Não é por motivo de segurança, mas é pelo motivo de estar pagando o funcionário, estar gastando energia, né? Então, não estava valendo a pena e aconteceu de que precisava chegar a esse ponto, né? De ter que fechar, porque o normal é essas lojas de conveniência estarem abertas 24 horas, né? E não fecharem nunca, né? Durante o ano todo eles trabalham aí 24 horas sem descanso, né? Então, esse tipo de loja é muito comum aqui no Japão. Também você encontra vários esparramados aí pelos bairros e não é uma coisa que você vai lá só para comprar coisas de última hora, já se tornou algo muito normal para muitas pessoas, né? Muitas pessoas, quando vão trabalhar, passam por ali para tomar seu café da manhã, né? Ou quando está saindo do serviço também, já passa ali para comprar um bentô, né? O bentô seria uma marmitinha para a pessoa já poder estar jantando em casa. Já tem também a gente usa como serviço, né? Eu uso muito para pagamentos de contas, né? Por exemplo, eu não vou em banco, em agência bancária, porque eu estou trabalhando, né? Então, quando eu saio do serviço, o banco já fechou, então eu faço muito uso dos combines aqui para estar pagando fatura, né? Então, eu pago fatura quando você vai passear para lugares longe assim, você faz muito uso dos combines também, porque você para aí para comer, né? Como eu disse, existe essas comidas rápidas ali já prontas, né? O pessoal esquenta na hora para você. Então você para fazer para se alimentar, se você quiser usar também o toalete lá, é permitido também, né? Você fazer o uso. E ele também tem serviços como máquinas para tirar cópia. Uma coisa que eu acho também interessante aqui no Japão e que eu não acreditei dessa segunda vez que eu cheguei, né? Na primeira vez isso era uma coisa muito normal, mas nessa segunda vez que eu cheguei que eu não acreditei é o uso do fax ainda aqui no Japão, né? Então você pode transmitir um fax no Combine também, né? Então essa mesma máquina aí onde você vai lá para tirar cópia, a máquina de Xerox, é uma máquina de fax também que você pode estar transmitindo. Eu já fiz uso já por algumas vezes aqui, porque por incrível que pareça, eu pedi o e-mail para poder estar passando, né, o documento que eu precisava, mas a pessoa falou que por e-mail não aceita e que só poderia ser por fax. Então eu precisei fazer o uso desse tipo de serviço também nos Combine. Outra coisa que você pode fazer também, né, que é interessante, quando você vai despachar alguma coisa. Aqui no Japão existem as transportadoras, né, que eles chamam de Takubin, né, então é um serviço muito rápido, né, quando você quer mandar alguma coisa para alguém. Muitas das vezes chega de um dia para o outro. E os combines aqui são postos também que recebem esse tipo de encomendas, né, que você quer mandar ou mesmo para receber. Se você quiser que não entregue na sua casa, você pode indicar um combine e você, na volta do serviço, por exemplo, você passa lá e pega, porque em casa não vai ter ninguém, então fica ali no combine. Então são vários tipos de serviços que essas lojas oferecem, né, e que
é de uma utilidade muito grande e é uma outra coisa também que eu acho que fica muito difícil para quem já se acostumou, né, com tá podendo comprar. Se eu quiser sair agora, que é de madrugada aqui, né, de madrugada não, vai dar meia-noite agora, e se eu quiser sair para comprar um café, alguma coisa, eu sei que vai ter sempre um Combini aberto, né, o Seven tá fechado, mas a gente tem o Family Mart, né, aqui perto, a gente tem também o Mini Stop, que eles continuam abertos 24 horas aqui. Então são coisas assim que quando a gente chega aqui é muito interessante pra gente que a gente não está acostumado com esse tipo de coisa. Se bem que eu já ouvi falar que no Brasil existe lojas de conveniência, não sei se é no mesmo esquema daqui, de 24 horas, não sei como que tá, né? Mas quando eu saí daí ainda não existia esse sistema. Então, para mim, isso foi uma coisa bastante curiosa quando eu cheguei aqui no Japão. Enfim, existe vários detalhezinhos aí, né? Acho que cada um que vem para cá, cada pessoa, ela se atenta em um detalhe diferente, né? Uma coisa vai chamar mais atenção para uma pessoa, né? Para outra pessoa vai ser um outro detalhe. E são coisas assim que a gente que vive aqui já há um tempo vai acostumando tanto que já não percebe, né? E se vier alguém hoje, por exemplo, já vai sentir algo diferente assim aqui. E são curiosidades que tem, né? E você que mora aqui no Japão, ou se já veio passear aqui no Japão, provavelmente também tem algum detalhezinho pequeno aí que você achou assim bastante curioso, né? Se tiver alguma coisa diferente, deixa aqui embaixo nos comentários o que foi interessante para você ao chegar aqui no Japão. E é isso. Hoje eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!